Mudando de assunto agora, vem crescendo a demanda chinesa por produtos sustentáveis. Recentemente foi realizado o segundo Diálogo Brasil-China sobre agricultura sustentável, acompanhado pelos governos e organizado pelo Conselho Empresarial Brasil-China, e que trouxe à tona esse tema. A Climate Bonds, que é uma das mais importantes organizações não governamentais de promoção de investimentos sustentáveis, chama esse movimento de avanço do consumo verde entre os chineses. E é sobre isso que eu converso agora ao vivo com Larissa Warholz, que é sócia da Valia Agro e é especialista nesse mercado Brasil-China. Larissa, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Um prazer te receber aqui. Obrigada, Sara. O prazer é meu. Larissa, agora conta para mim como é que está sendo esse movimento, né? Porque a gente sabe que a China vem, né, com essa tendência, né, de uma economia mais verde, né, uma indústria mais verde também aí ao longo dos últimos anos. E como que está sendo isso em relação ao mercado externo e, claro, que especificamente em relação aos produtos brasileiros? Sara, esse é um movimento muito interessante que tomou corpo na China ao longo dos últimos anos, né? Essas ações da China na área de meio ambiente e sustentabilidade. Eu diria que, ainda que isso não seja um processo tão recente, né? Já faz alguns anos que a gente vê o crescimento dessa pauta ambiental dentro da China, que tem como principal motivador o reconhecimento do fato de que esse desenvolvimento econômico acelerado pelo qual a China passou ao longo das últimas décadas, trouxe consequências nocivas ao meio ambiente. Então, a partir desse reconhecimento, os chineses têm procurado atuar de forma mais organizada do ponto de vista do controle de emissões, dos seus compromissos ambientais, também da separação de lixo e dentro de diversas ações voltadas à sustentabilidade. Em setembro de 2020, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a China fez o seu compromisso de neutralidade de emissões até 2060 e de pico de emissões até 2030. Esse compromisso deu muita velocidade a todas essas discussões que eu mencionei que já vinham acontecendo. E é a partir dessa reflexão de, principalmente, combate às emissões de gás de efeito estufa, que esses diálogos de agricultura sustentável entre Brasil e China passaram a acontecer. Né? Esse foi o segundo diálogo, o primeiro foi em 2021, então é a segunda iniciativa dessa natureza. Uhum. Agora, quando a gente fala, né, em produtos mais sustentáveis, né, a gente está falando aqui dos brasileiros, evidentemente, sabemos que não são poucos, mas quais produtos principalmente a gente se refere que podem aí ter que passar por alguma mudança e qual que é o grau de sustentabilidade? A gente já vem fazendo isso ou a gente ainda precisa de novos avanços, Larissa? Pois é, Sara, aqui a reflexão é a seguinte: Brasil e a China têm um enorme comércio agrícola, né, que é maior do que o PIB de muitos países no mundo. Então, como é que esses dois grandes parceiros comerciais no setor agrícola podem sentar para falar sobre esse assunto de agricultura sustentável e que impactos isso tem para o Brasil e para a China? Né? Por que esse diálogo é necessário? Ele é necessário porque a gente está falando do Brasil sendo um dos maiores produtores e um dos maiores exportadores de commodities agrícolas no mundo, e a China a maior produtora e a maior importadora de commodities agrícolas no mundo. Então faz todo sentido que esses dois sentem para conversar. Que setores são potencialmente os mais atingidos por esse compromisso de neutralidade de emissões da China, compromisso que inclusive o Brasil também fez, né, de neutralidade de emissões. Os setores são aqueles que estão na nossa pauta exportadora. Né? A soja em grãos, ela é sempre um produto que está no topo das discussões pelo tamanho que ela ocupa na nossa pauta exportadora e pelo tamanho da demanda chinesa por esse produto, mas também estão as carnes e os outros produtos da nossa pauta exportadora agrícola. Quando a gente pensa no comércio agrícola Brasil-China, sem dúvida o complexo soja e as carnes, aí inclusive a carne bovina, que é aquela que apresenta um grande potencial de crescimento ainda para frente, são aqueles setores que são objetos de maior discussão. O que a gente percebe?
O debate ambiental na China em relação às compras internacionais do país, ele é muito diferente ainda do debate que a gente vê em outras regiões do mundo, né? Então, a Europa, por exemplo, ela já é muito mais focada nessa questão e muito mais focada na questão do desmatamento, né? Os chineses, eles têm a tentativa agora de fazer uma reflexão sobre como que as empresas chinesas, os investidores chineses devem se comportar no mundo e de que forma eles podem contribuir também para a redução das emissões. A gente sabe que manutenção das florestas é uma forma bastante importante. Então, o que a gente imagina que vai acontecer daqui para frente são os financiadores chineses, bancos, investidores, empresas chinesas que são multinacionais, adotando critérios de sustentabilidade mais parecidos com aqueles que a gente já vê sendo adotados por empresas americanas e europeias do mesmo setor. Ah, legal, Larissa. Para finalizar, eu te perguntar, né? Você falou dos financiadores, qual que é o papel, né, dos investidores nesse contexto? E aqui no Brasil também dos títulos verdes, né, pagamentos por serviços ambientais. Como que você enxerga tudo isso dentro desse contexto aí de alimentar o maior apetite do mundo, né? Que a gente está falando da China, afinal de contas. Exatamente. O papel que nós vemos e que nós trabalhamos aqui na Vale Agro para fomentar é um papel de estímulo às práticas mais sustentáveis. A gente sabe que a agricultura brasileira já é uma agricultura bastante sustentável, mas é preciso reconhecer também que há oportunidades de incrementar também essa área. Então, onde nós vemos uma grande oportunidade é nos financiadores, nos investidores participarem do fomento às melhores práticas, sejam elas no complexo soja, sejam elas na cadeia de produção de carne bovina, por exemplo. Como é que isso pode ser feito? Financiamento de grupos de produtores que se comprometam com práticas que essas empresas multinacionais de origem chinesa determinem como práticas mais sustentáveis, que são as práticas que elas queiram fomentar. Então, o papel dos investidores ele é muito importante porque todas essas transformações que a gente quer ver, elas custam, né? É preciso que a gente consiga pensar em como é que esses investimentos que precisarão ser feitos serão feitos na prática. E o custo a necessidade de capital que a gente precisa para o custeio de safra aqui no Brasil anualmente, ele já é bastante elevado, né? Então, uma forma muito prática e concreta desses financiadores participarem desse fomento é justamente estando à frente do financiamento das melhores práticas, encorajando, por exemplo, empréstimos com condições mais favoráveis diante de determinados compromissos ambientais, que é o que a gente já vê acontecendo, né? E é importante dizer, Sara, que a gente não está falando de um movimento que vai acontecer da noite para o dia. Essa é uma observação da dinâmica de comportamento, das tendências que o mercado apresenta. Não é que da noite para o dia os chineses implementarão regras de uma forma ou de outra que dificultarão o acesso deles a esses produtos. Não é isso, mas a gente está falando de uma reflexão que está cada vez mais presente na mente dos consumidores chineses e dos reguladores chineses. E isso vai ter impacto no nosso comércio e a gente precisa estar atento a essa tendência. Larissa Varros, da Vale Agro, muito obrigada pela sua participação aqui e até mais. Obrigada, foi um prazer. Prazer é nosso.